Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Normalmente, quando vamos fazer a apresentação da obra, eu costumo dizer assim, não esperem que eu vá falar sobre aquilo que está na obra. Porque a obra tem um autor. O autor é um espírito chamado Oscar José Pitã. E nós somos tão somente o filtro, ainda que imperfeito, que ele utilizou para contar, para trazer aspectos desta personalidade magnífica que é Sepete Araju. Eu quero dizer para vocês que a obra, ela tem sido um dos meus livros de cabeceira, que eu tenho consultado diariamente, porque efetivamente, quando leio cada página, fico com certeza ainda maior de que ela não é da nossa autoria. Ela é de autoria de um espírito que conviveu, que viveu, que orientou Sepé. Então não tem como nós traduzirmos aquilo que está na obra. Ela precisa ser lida, né, Fábio? Precisa ser lida, relida, sentida em cada linha. Ela começou a ser escrita em um momento em que um programa de trabalho no movimento espírita do Rio Grande do Sul começava a se desenhar com maior intensidade, que é o programa de formação de lideranças. Só depois da obra concluída, quando nós fomos ler integralmente, fazer a preparação do texto para edição, é que nos apercebemos que ela se inseria inteiramente no projeto de formação de liderança. Aquela obra que ali está, com o sol declinando sobre a Lagoa Mirim, o líder espírita, ele é fruto de um trabalho de quase uma década no movimento espírita, onde nós fomos, junto com outros companheiros, fazendo oficinas, trabalhando uma proposta de auxiliarmos as nossas lideranças espíritas a estabelecer um perfil pacificador e progressista à frente das nossas instituições. Ele nasceu com esse intuito. Depois nós fomos percebendo que liderança é um desafio das organizações do mundo inteiro. Não é apenas um desafio do movimento espírita. Esta sociedade conturbada, esta sociedade que vê hoje muitas das suas edificações ruírem diante de tantas posturas equivocadas, é uma sociedade carente de lideranças que se espelhem no modelo de liderança maior que o mundo conheceu, que é Jesus. Então, liderança é uma dificuldade nas famílias. Liderança é uma dificuldade nas escolas, nos órgãos públicos, nas nações e também no nosso movimento espírita. Então, em um momento em que esse programa começava a se alastrar, a ganhar os corações dos nossos trabalhadores espíritas, nós tínhamos uma indagação que muitas vezes, ao referir a figura de Sepé, en passant, em uma ou outra abordagem em exposições doutrinárias,
Logo ao encerrarmos a exposição, alguns companheiros se aproximavam e indagavam. Mas afinal, quem é CEPE para o movimento espírita? Porque não há nada escrito sobre isto. Nós conhecemos CEPE, a lenda, esse vulto que é um pouco da história, outro pouco mito. Mas e para o Espiritismo quem é CEPE? E com as poucas informações que tínhamos, nós começávamos a historiar. Olha, nós tomamos contato com essa entidade quando no ano de 1998 nós mudamos lá de Bagé, da fria cidade de Bagé, para Santa Maria. E ao chegarmos em Santa Maria, nós fomos amorosamente acolhidos no abrigo espírita Oscar José Pitã, que é uma casa espírita grande, possui um asilo para idosos. E neste centro espírita nós começamos a sentir a aproximação, a presença desta entidade que logo se deu a conhecer como sendo CEPE de Araju. Como nós viemos de uma formação muito ortodoxa no movimento espírita, onde espíritos índios eram tidos como entidades, de certa forma, atrasadas, quando começou a aproximação de CEPE, a nossa ignorância imediatamente fez um movimento de rejeição. Mas, nestas horas, nós sempre temos sirineus, anjos bons na terra que nos auxiliam. E eu sempre costumo dizer que a nossa faculdade mediúnica, ela tem uma linha divisória que se deu antes e depois do dirigente espírita que nos auxiliou o trabalho no abrigo espírita Oscar José Pitã, que é o nosso querido Thelmes Farias, trabalhador conhecido do movimento espírita do Rio Grande do Sul e do Brasil. E o Thelmes era aquela alma serena pelo conhecimento da doutrina espírita. E um dia eu confidenciei a ele: se meu irmão, quem é este índio que se intitula como CEPE? Ele me disse: CEPE, minha irmã, minha flor, como ele costuma chamar a gente. CEPE, minha flor, é uma alma de escola. CEPE é um dos benfeitores desta casa. Eu disse para ele: mas um índio guerreiro é um benfeitor? Me explica isso. E ele disse: não vou precisar de explicar muito. A convivência com CEPE vai falar por si só. Não tenha pressa. Deixe-se envolver na atmosfera desse espírito. Porque assim, logo, logo, tu vais perceber com que espírito tu estás tratando. Disse isso e não me disse mais nada. E eu fiquei ainda longo tempo ruminando mentalmente aquele conflito. Índio guerreiro, benfeitor, como é que é isso? E a sabedoria destas almas, ela é especial. O convívio com o CEPE nas reuniões mediúnicas começou a se intensificar através das comunicações, através dos
trabalhos feitos em desdobramento nas regiões da espiritualidade, onde se demoram muitas almas em processo de grande sofrimento, porque é nessas regiões onde ele trabalha a exemplo da Rainha Santa de Portugal. Então começamos a ser levados em desdobramento para resgatar entidades em grande sofrimento, exauridas pelo longo tempo de sofrimento. E quase que ao natural, aquele conflito que se dava graças à minha ignorância em relação às coisas, porque a gente acha que sabe muito, e em verdade sabemos quase nada. Aquele conflito foi cedendo. E quando nos demos conta, nós estávamos sob a tutela de uma entidade de elevado teor de progresso moral. Ficamos alguns anos em Santa Maria e depois, no ano de 2006, tivemos a oportunidade, por questões de trabalho profissional, de nos mudarmos para Porto Alegre. E em Porto Alegre, um ano depois que estávamos já radicados na capital do estado, fomos convidados a integrar um grupo mediúnico no Hospital Espírita de Porto Alegre, Grupo Ivone Pereira. E quando chegamos no Grupo Ivone Pereira, no Hospital Espírita de Porto Alegre, quem estava lá para nos receber e nos integrar à tarefa? CPE. E aí nós fomos percebendo essas ligações que às vezes nós não dimensionamos e ficamos pensando, sim, o abrigo espírita de Santa Maria tem como benfeitor Oscar José Pitã e CPE. O Hospital Espírita de Porto Alegre, que nós não conhecíamos a história. Depois fomos estudar sobre ela e lá nos deparamos que o presidente de honra do Hospital Espírita de Porto Alegre, seu fundador, é ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Oscar Pitã. Quando encarnado, contam aqueles que o conheceram, ele saiu da cidade onde morava no interior, ali próximo a Santa Maria, e dirigiu-se a Porto Alegre para fazer uma reunião com alguns outros confrades espíritas para fundarem um hospital que tratasse os doentes mentais. Antes de sair, a esposa, que era médium, o chamou e disse: Oscar, esta noite me apareceu um índio. E este índio me disse que tu voltarás presidente. Ele olhou para ela e disse: mas presidente de quê? Eu não vou me candidatar a nada. Pois é, mas o que o índio me disse foi isso. Ele veio, fez a reunião, estabeleceram ali que fundariam um hospital, e nesta reunião, aqueles que estavam presentes consensuaram em que ele, o Dr. Oscar Pitã, não dirigiria o hospital, porque morava no interior, mas seria o presidente de honra por todos os serviços prestados até chegarem aquele momento de constituição do hospital e também pelo seu elevado nível de devotamento ao próximo, da prática da caridade e tudo mais.
Então essas ligações, elas vêm de muito tempo. E nós, quando instados a falar sobre CP, nós tínhamos essas referências. E as referências do trabalho que ele faz na espiritualidade e que nós tivemos a bênção, por misericórdia divina, de acompanhar no Grupo Ivone Pereira, no Abrigo Espírita, no nosso próprio Centro Espírita em Porto Alegre ou Delhi. Mais do que isso não sabíamos. E as pessoas perguntavam, mas tu não vais escrever sobre CP? O que eu vou escrever sobre CP? Eu não sei o que escrever sobre ele. E ficava pensando, às vezes, como saber mais desta alma? Porque uma alma na escola não vai falar de si mesma, né? Tinha muito quando CP não virá falar de si. Então, fazia as preces e dizia, se algum dia, porventura, pudermos saber algo mais, e se for da vontade dos benfeitores amigos, que o nosso movimento espírita do Rio Grande do Sul e do Brasil conheçam mais desta alma, para nela inspirarem-se na sua trajetória, isto virá por nós ou por outro médium com muito melhores condições do que nós. E foi com uma alegria, assim, e um sentimento de gratidão imenso, que nós um dia, uma manhã, o nosso trabalho no Grupo Ivone Pereira, ele se dá às quartas-feiras pela manhã. Nós iniciamos o trabalho às 8h30 da manhã no hospital. O hospital tem um bosque muito lindo, jardins belíssimos, e no meio tem uma casinha que se chama Casa do Jardim. E é ali que os grupos mediúnicos de estudo se reúnem. Então, 8h30 nós começamos o estudo do Evangelho, depois fizemos uma irradiação para os pacientes, familiares, enfim, nossos também. E depois temos a reunião mediúnica que se encerra por volta de 10h30. E foi em um desses momentos que nós tivemos a bênção de receber a página inaugural da obra, que é quando o Dr. Oscar Pitan veio responder a pergunta que não queria calar em muitos corações: quem é CP? E ali ele já começa a fazer inúmeras revelações. O fato dele ter sido o Padre José, um jesuíta que teve a tarefa de receber o menino, pequenino CP, órfão, porque a escarlatina havia vitimado seu pai, sua mãe, e ele próprio já trazia sintomas da enfermidade. Quando o outro jesuíta entrega ao Padre José aquele menino, tremendo de febre, e ele então começa a colocar as compressas de infusão sobre aquele corpinho tão frágil, também quase se despedindo da vida. E naquela pequena celinha do jesuíta, ele então tem aquela visão que o impactou e que, segundo ele, o fez perder os sentidos, quando uma luminosidade imensa se espalha naquele pequeno cubículo. E ele então ouve a voz de Ismael, a presença de Ismael, o gerente espiritual dos patrimônios da Terra do Cruzeiro, entregando a ele o menino CP, pedindo que ele cuide daquele que é seu filho e que tinha uma tarefa muito grande a realizar aqui na nossa terra.
Então, assim começou a história desta obra. E a partir dali, ora no grupo Ivone Pereira, ora nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita Leon Denis, o Dr. Pitan foi trazendo fatos e narrativas sobre a trajetória deste cacique Guarani, levantando uma pontinha do véu da grandeza desta alma, que tinha como propósito único a construção de uma sociedade cristã. E justamente por ser uma sociedade baseada nos valores do Evangelho, seria uma sociedade de paz. Por isso que nós dizemos que ele se insere no projeto de formação de liderança, porque todas as lições desse CEPE são lições de um líder inspirado na mensagem de Jesus. A leitura que se faz da trajetória do povo guarani, ela é percebida em vários segmentos da sociedade. Sempre nos causou muita indagação esse fato, porque CEPE é bandeira dos movimentos os mais paradoxais possíveis. Aqueles que não têm terra usam a figura de CEPE para reivindicar terras para si. Aqueles que têm grandes extensões de terra, os latifundiários, usam a figura de CEPE para dizer que a terra é sua. Há aproximadamente uns 4 anos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul estabeleceu um movimento do qual a Federação Espírita do Rio Grande do Sul foi convidada para ser parceira. Foi um dos primeiros convites que o procurador do Estado, procurador do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que coordenava o projeto, fez, foi para que a nossa federativa se tornasse parceira de um movimento pela paz no nosso estado. Qual era o nome desse movimento? Movimento pela Paz CEPE de Araju. CEPE é um dos heróis do Panteão Nacional. Há poucos dias soubemos que na Igreja Católica há um movimento para a canonização de CEPE, que, a princípio, não foi aceito pelas autoridades eclesiásticas, mas aí o bispo do interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente de Santa Maria, tomou para si a responsabilidade de encaminhar o processo para o Vaticano. E o processo foi para o Vaticano. Em conversa com um historiador, há poucos dias, ele nos dizia: o primeiro documento dando encaminhamento ao processo, acolhendo o processo para a tramitação no Vaticano, saiu esta semana, me dizia ele, há uns 20 dias passados. Então, isso demonstra que existe uma psicosfera de entendimento que percebe a grandeza desta alma. Seja da maneira que for, ele é percebido como um espírito de escola. E muito interessante, eu disse a vocês que nós temos uma cultura e uma formação ortodoxa que nos coloca muitas travas às vezes. Depois que saiu esta obra,
e que a gente anda pelo Rio Grande do Sul, fazendo o lançamento do livro, conversando com as pessoas, é impressionante o número de médiums que tem contato com ele. A quantidade de histórias que são contadas trazendo esta alma no foco da proteção que se exerce. Há pouco tempo, a presidente de um centro espírita nos disse: nós devemos a CEPE, esta casa, estar em pé ainda hoje. Porque certa vez, em uma reunião mediúnica, nós percebemos a presença dele, o que era usual naquela casa. E ele nos disse: não se preocupem, porque eu estarei alerta. E ela me disse: ao mesmo tempo em que nos pacificamos, também nos afligimos. Porque se uma entidade dessa diz que está alerta, algum perigo nos ronda. Mas fizemos as nossas preces e entregamos tudo nas mãos de Deus e de CEPE. Passou-se uma semana, me narrava ela, e no meio de uma noite eu fui despertada por um oficial do Corpo de Bombeiros. E ele me disse: o depósito de gás que fica ao lado do centro espírita está pegando fogo. Você sabe o que é incendiar um depósito de gás? E ela disse, eu fiquei pensando, meu Deus, a nossa casinha já era. Ao mesmo tempo pensei, mas CEPE nos disse que estaria alerta. Fui para lá, diz ela, despertei outros companheiros da casa e nós fomos para as proximidades, porque o quarteirão estava todo isolado. E de lá nós víamos as chamas do depósito de gás que ficava ao lado da nossa casa, parede com parede, os muros, e a gente tinha a impressão que havia uma parede intransponível espiritual, porque as chamas subiam na horizontal, na vertical. Quando os bombeiros conseguiram apagar o fogo, ela me dizia, e o oficial do Corpo de Bombeiros, mais os soldados, vamos entrar para ver se não tem algum foco na casa. Entramos juntos. E eles, me narrava ela, ficaram impressionados, porque do nosso lado nem fuligem havia. Então essas histórias muito interessantes, tem várias, que com a edição da obra, as pessoas foram tendo coragem de narrar. E ainda há poucos dias, nós comentávamos com companheiros da região missioneira, ainda com relação àquele espetáculo de som e luzes que o Dr. Pitã refere na obra, do quanto ele retém aquelas almas que destruíram as missões. Por quanto que destruiu as missões foi a missão. E eles ainda ficam ligados, porque são evocados a cada noite. Quando nós estivemos lá, tivemos um momento muito difícil e muito dolorido ao presenciarmos tudo aquilo, porque as nossas ligações com as missões são muito profundas. Então foi um instante assim muito sofrido. E quando saímos de lá, conversamos inclusive com os nossos irmãos que administram o movimento CEPE Araju do Ministério Público, dizendo, olha, nós precisamos mudar.
este espetáculo. A guerra precisa ser esquecida. O que nós precisamos cultuar é a educação, a comunidade missioneira, os valores que na obra nós podemos perceber como o CPE tratava os inimigos, como as crianças, as viúvas, os órfãos, como ele foi, eram tratados nesta comunidade. Isto precisa ser exaltado. Isto ficou plantado lá. Em algum momento, a Secretaria de Cultura, com certeza, inspirada pelo alto, vai rever esses caminhos da cultura missioneira. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ler a obra, marquem bem esses encontros com esta alma que hoje nos traz indicativos de como fazer nesse momento de tantas lutas, de tantas dores, de tanta corrupção, de tantos abusos. Quando a gente fala do holocausto do povo guarani, a história que é contada pelos vencedores costuma lembrar CPE como um índio ingênuo, que marchou contra canhões, mosquetes, com índios armados com lanças. Na verdade, ele nos dá um grande exemplo de que muitas vezes é preferível retrocedermos, porque a alma é imortal. E é lá no Evangelho que está escrito que todo aquele que perder a vida por amor do Evangelho de Jesus ganhará. Pela inteligência, pelas informações, pelo conhecimento do terreno e de tantas outras questões que ele dominava como ninguém. CPE poderia ter levado a guerra muito longe. Mas aí nós ficamos pensando, quantas almas ainda sofreriam? Quanta perversidade rolaria? Então fica a lição exatamente do guerreiro da paz. Quando esse título nos foi ditado, nós ficamos pensando, mas isso é um paradoxo, guerreiro da paz. E muitas vezes nós fazíamos as nossas preces e perguntávamos ao Dr. Pitã, nós estamos filtrando bem o seu pensamento? É o guerreiro da paz mesmo? E certo dia ele me mandou um recado por outro médium. A pessoa não sabia o que nós estávamos pensando e me disse, olha, eu não sei do que se trata, viu? Mas um espírito com uma barba espessa, com óculos e tal, com uma aparência assim imponente, mandou te dizer que CPE é o guerreiro da paz, sim. Eu disse, então tá, muito obrigada. Então é porque quando nós falamos em guerrear, nós estamos falando de um esforço, nós estamos falando às vezes que isto traz para construir uma situação. Nós estamos falando, às vezes, de abnegação, às vezes de devotamento. E este tem sido o caminho e a proposta desta alma, que em uma das passagens do livro, e que eu vi a frase ali e fiquei lembrando. Porque é muito gostoso assim psicografar os textos do Dr. Pitã.
porque ele, à medida que ia nos ditando, ele também ia formando as imagens. Formando as imagens e nos colocando praticamente no centro daquelas cenas que ele referia. E uma das cenas mais belas que tem no livro é aquele momento em que amanhece no pátio da redução e o coxo dos animais está coberto por aquela lâmina de gelo nesses dias frios do nosso estado. E ele então apanha uma vareta incandescente, um pedaço de lenha da fogueira que queimava, crepitava no pátio da redução, e ele vai rodeando o coxo dos animais e fazendo com que aquela vareta em fogo toque o gelo. A vareta toca o gelo, produz aquele chiado. Ele vai andando, o Padre José enrolado na manta atrás dele, até que de tanto tocar o gelo, a vareta vai se tornando num tição apagado. No mesmo momento, ele aponta para o outro lado do coxo, que já está com a incidência da luz do sol. E aí mostra o Padre José, veja, com todo este fogo queimando o gelo, a lâmina deste lado onde eu toquei com a vareta em fogo, ela permanece inteira. Agora, aquele lado onde o sol incide, o gelo já começa a se derreter. E aí que ele pronuncia uma daquelas belas frases que está ali. As lições do Evangelho são como a luz do sol, brilham e aquecem as nossas almas sem queimá-las. Ele diz, muitas vezes nós temos utilizado o Evangelho como brasas que queimam os outros, quando na verdade as lições do Evangelho precisam ser utilizadas como a luz do sol, que incide sempre, mas sem queimar. Então, meus queridos amigos, se nós pudermos deixar uma mensagem nesta noite fria, aquecida pela luz do Evangelho. Carreguemos conosco sempre a certeza de que estas almas, como Cepé, elas estão sempre a velar por nós, quer seja na inclemência do sol a pino das nossas provações, ou na escuridão das nossas noites tormentosas. Há sempre um anjo bom que nos orienta, que nos conduz, que nos guia, porquanto nós não estamos ao abandono jamais. A orfandade para os filhos de Deus, ela não existe. Mas nós precisamos, sim, entendermos que todos nós somos integrantes de uma mesma grei, de um mesmo povo, que às vezes o que nos separa pode ser aquilo que irá nos unir. Era assim que Cepé fazia com os inimigos. Depois de vencê-los, ele trazia para a redução e os tratava como irmãos. Porque ele dizia, o teu inimigo é aquele que precisa da água que tu bebe, do pão que tu comes, da manta que te cobre. Eles têm as mesmas necessidades do que nós. E o fato de irmos muitas vezes nos separando uns dos outros está
naquele aspecto que aquela outra obra que está ali, união e unificação, trabalha muito. Todos nós temos como objetivo gravitar para Deus. Gravitar é orbitar em torno. Só que às vezes nós nos esquecemos desse objetivo e passamos a gravitar em torno de nós mesmos. E aí nós vamos criando as nossas lutas, as nossas dores e os nossos dissabores. Então, lembremos que todos nós temos dentro, aqui no coração, uma alma que pode se superar como o guerreiro da paz o fez. Toda vez que vocês contemplarem o céu e visualizarem esse disco de lua cheia, de lua minguante, de lua crescente, ou até aquele disco muito tímido da lua nova, lembre, Cepé, vela por todos nós. Que Jesus nos abençoe.